Deus abençoe você que me ouve, você que me acompanha e você que está chegando agora. Está começando mais um episódio do nosso estudo bíblico, aqui no iFé, Conectados com Deus. E hoje vamos estudar o livro de Filipenses, capítulo 3, e o estudo de hoje denomina-se Prosseguindo para o Alvo. Vamos ler do versículo 12 ao versículo 21, que diz o seguinte: Não que eu já tenha obtido tudo ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Versículo 17. Irmãos, sigam unidos a meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Essa mensagem de Paulo, no capítulo 3 do livro aos Filipenses, é muito profunda, é muito impactante. Para você que não ouviu o estudo bíblico sobre os primeiros versículos deste capítulo 3 de Filipenses, eu recomendo fortemente que ouçam primeiro, antes de escutar este estudo, que é a segunda parte, a parte final deste capítulo 3, para que tenham um entendimento melhor, porque é um texto contínuo, a gente separa em duas partes para que não fique um estudo muito longo, mas é necessário que a gente compreenda do versículo 1 até o versículo 21 desse capítulo 3 do livro de Filipenses. Até porque essa mensagem que Paulo está trazendo, ela pode se resumir em 4 tópicos, em 4 temas. Ele começa trabalhando a respeito do relacionamento com Jesus acima das tradições, que foi o que nós já aprendemos ali no estudo anterior, por isso que eu recomendo que você ouça e aprenda ele antes de vir para estes últimos versículos. Paulo ele demonstrou que a circuncisão, que aquelas tradições que alguns irmãos ainda tentavam viver, acreditando que daquela forma alcançariam a salvação, alcançariam as bênçãos de Deus, estava ultrapassado. Que o relacionamento com Jesus hoje, ele precisa estar acima de toda tradição, todo ritual, todo o protocolo religioso, e que confiar em Cristo é infinitamente melhor do que confiar em si próprio, confiar nos seus próprios títulos, confiar em tudo aquilo que de glória que você já viveu no passado. Paulo considera tudo isso como perda para alcançar de fato a plenitude do amor de Cristo sobre a sua vida. E o segundo tema que nós podemos ver aqui dentro deste capítulo é a respeito de deixar o passado e prosseguir para o futuro com fé. E é o que nós acabamos de ler, que Paulo vai dizendo no versículos 12 e 13. Ele vai dizer o seguinte: não que eu tenha obtido tudo ou tenha sido aperfeiçoado, né? Eu não sou perfeito, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus, ou seja, Cristo nos alcança justamente para que nós venhamos um dia nos tornar perfeitos, nos tornar santos e irrepreensíveis como Ele. Mas Paulo, na sua humildade, diz: olha, eu não estou dizendo que eu já alcancei, eu não sou perfeito, eu estou buscando ser, porque é isso que Cristo espera de mim. E ele vai dizer no verso 13:
não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo entende que ele tem suas imperfeições, que ele vem com um passado tenebroso, que ele praticou inúmeras transgressões antes de verdadeiramente conhecer a Cristo. E ele está dizendo: olha, mas eu não posso me prender ao passado. Eu posso trazer fantasmas, posso ter traumas do passado, mas eu não posso permitir que isso interfira no meu presente e no meu futuro, agora na minha caminhada com Cristo. Então é necessário que nós venhamos deixar o passado e prosseguir para o futuro com fé, acreditando que o futuro ele será infinitamente melhor do que o passado de sofrimento que nós tivemos, o passado de pecados, de transgressões que nós um dia vivemos. É isso que Paulo aprendeu, é isso que Paulo passa para a igreja e é isso que Jesus espera de cada um de nós. Os erros lá atrás, as consequências, todos os traumas, tudo aquilo que nós vivemos, eles ficam como lições, como um aprendizado, como um testemunho, mas isso não pode impedir que nós venhamos viver a plenitude da vida com Deus no nosso presente e nos preparar para um futuro grandioso. E dando continuidade, Paulo vai dizer no verso 15: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. E verso 16, eu gosto muito desse versículo. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, nós ainda não alcançamos a perfeição, mas isso não nos impede de já fazer algo por Jesus. Eu já conheci pessoas que eram um pouco tímidas, não conheciam muito a Bíblia e por conta disso elas não se colocavam à disposição para fazer a obra de Deus. Mas não, Deus não chama os perfeitos, Deus não chama as pessoas que já nasceram sabendo. Na verdade, Deus usa justamente os que não são para confundir os que são. Deus usa aqueles que não têm nada para justamente para capacitar e fazer com que eles se tornem ministros do Evangelho. Então nós precisamos caminhar na medida com aquilo que nós já temos, que nós já alcançamos. Você pode conhecer somente um versículo, mas é através deste versículo mesmo que Deus quer usar a sua vida para um evangelismo, para compartilhar a palavra de Deus. Então, vivamos de acordo com o que nós já alcançamos. Nós estamos em busca da perfeição, estamos caminhando em busca da santidade. Mas enquanto isso, nós já podemos fazer algo para Deus, nós já podemos ser útil para o Senhor, e era isso que Paulo fazia e ensinou à igreja dos Filipenses. Versículo 17. Irmãos, sigam unidos no meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é a própria barriga, o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Como é profundo como são profundas essas palavras que Paulo usa. Ele diz que as pessoas que só pensam em si próprio, que tem que tem o rei na barriga, que só pensa nas suas próprias necessidades, elas são consideradas inimigas da cruz de Cristo. Ou seja, a pessoa ela pode achar que ela está buscando a Deus, mas a partir do momento em que ela só pensa nas coisas terrenas, não pensa nas coisas celestiais, não pensam nas coisas de Deus, ela se torna uma inimiga de Deus, inimiga da cruz de Cristo. Olha que palavra profunda. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente se interte tanto com o mundo, a gente começa a se apegar tanto às coisas do mundo, que a gente passa a pensar somente nas coisas terrenas, somente na nossa carreira, somente no nosso futuro aqui na terra, somente naquilo que nos agrada e esquece de buscar aquilo que agrada ao Senhor, esquece de entender que essa vida é passageira, que o nosso lugar é na eternidade. Aqui a gente já dá continuidade nos versículos 20 e 21. A nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador. Então, quando a gente fixa demais nas coisas terrenas, a gente se torna inimigos de Deus. A gente se torna inimigos da cruz de Cristo, porque a nossa cidadania está nos céus. Nós somos dos céus, estamos aqui de passagem. Nós não somos deste mundo.
E aí entra o terceiro tema, o terceiro tópico dessa mensagem, que é: a nossa esperança precisa estar no céu. Se hoje você se preocupa mais com as coisas dessa terra, com as coisas deste mundo, e menos com a sua vida espiritual, com a sua salvação ou com a salvação daqueles que estão à sua volta, infelizmente você se tornou um inimigo da cruz de Cristo. E a hora de mudar é essa, porque a nossa esperança precisa estar no céu. E por fim, versículo 21, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então a última parte importante deste capítulo é essa. Um dia seremos transformados, seremos como Cristo, teremos um corpo incorruptível, e é por isso que vale a pena nós vivermos na presença do Senhor. Então, o resumo deste capítulo 3 do livro de Filipenses é isso: abandone essas tradições, os protocolos e queira de fato um relacionamento sincero com Jesus. Deixe para trás todo o passado e prossiga para o alvo com fé, sabendo das suas limitações, sabendo das suas imperfeições, mas crendo que o Senhor está nos aperfeiçoando a cada dia. Tenha esperança nos céus, tenha esperança na glória, não se esqueça da sua salvação e da salvação daqueles que estão à sua volta. E esteja ansioso para ser transformado, para ser um dia uma pessoa incorruptível ali na presença de Deus. É isso que o Senhor espera de cada um de nós, e é isso que Paulo, com muita sabedoria, escreveu para aquela igreja e hoje se estende a todos nós. E que possamos refletir acerca disso e conectarmos com Deus neste dia. Este foi o estudo bíblico do iFé, Conectados com Deus. Que Deus te abençoe.